Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque estamos aqui novamente. E vocês têm orado pela crise que estamos vivendo agora em nível mundial, por causa dessa doença, por causa desse vírus. Vocês têm orado? Vocês têm feito orações? Bem, todos os dias temos que estar louvando, orando e pedindo a Deus por essas petições. Porque de qualquer forma, qualquer coisa que aconteça, nós também, como igreja, ou nós que nos consideramos os filhos do Senhor, também vamos sofrer as consequências de tudo isso. Então, temos que confiar no Senhor, temos que orar e, acima de tudo, temos que andar muito bem diante de Deus. Temos que andar bem diante de Deus para que Deus nos guarde, nos proteja de tudo. Não somente desses vírus, dessas pestes, mas também das forças da natureza, de furacões, tornados, tudo aquilo. Se nós andamos com o Senhor, Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. Podem se sentar, irmãos, e eu não sei quantos de vocês têm lido o livro de Lamentações. Todos vocês me dizem que têm lido, mas... Bem, algum que me diga do que fala Lamentações? Quem leu? O que entendeu? O que você viu em Lamentações? E de quem eram as Lamentações? Bem, diz que dos lamentos, os lamentos, vamos estar como às vezes nós não gostamos de ler, às vezes, alguns livros da Bíblia, porque parece que não dá para entender eles, mas a Bíblia toda é muito importante. A Bíblia toda é muito importante de lê-la. Nós, às vezes, dizemos, eu não vou ler esse livro porque eu nem entendo. Mas vocês sabem que tudo é importante. Na Bíblia, todos os livros da Bíblia são tão importantes. E vamos hoje a ler aqui em Lamentações para conseguir compreender um pouco do que são as Lamentações. Bem, já sabemos que são as Lamentações de Jeremias, mas para conseguir entender... Vamos ir atrás, vamos voltar na história e lembremos que o povo de Israel, porque vocês sabem que a história do povo de Israel nós achamos em Reis e em Crônicas, não é? Bem, também em Samuel nós achamos muita história, mas Reis e Crônicas está a história de todos os reis que houve em Israel, começando desde o rei Davi, nós achamos em Samuel, e o rei Salomão já também finalizando Samuel, então começa Reis com a história de Saul, que foi o primeiro rei que houve em Israel. E depois, então, Deus deu o reino a Davi. Mas Deus fez umas promessas. Ele fez umas promessas para Saul ou para o povo, a todo o povo. Ele fez umas promessas sobre o reinado. E Deus dizia que esse reino que tinha dado para os israelitas, esse rei que ele tinha posto, ia ser um reino para sempre. Mas também Deus deu para eles leis e lhes disse que eles tinham que cumprir com todos os mandamentos do Senhor, com toda a lei de Moisés, para da mesma forma Deus conseguir também cumprir a sua promessa, que o reino fosse para sempre, que fosse um reino abençoado por Deus. Mas nós, quando lemos essas histórias, sempre lemos que esse rei fez o mal diante de Deus. Diz, e esse rei, fulano de tal, fez o que era ruim diante de Deus. Quase todos faziam o que era mal diante de Deus. Todos viraram idólatras. Todos foram adorar os deuses e as estátuas. E todos os deuses das outras nações. E esqueceram de Deus. E profanaram o templo que Salomão tinha feito para Deus. E tinham feito ele na cidade de Jerusalém.
E a cidade de Jerusalém física era uma cidade que Deus tinha escolhido para ele se manifestar, para que ele pudesse falar lá no templo. E o povo o que fez foi profanar com os seus ídolos, com toda a fornicação, idolatria e com todas as abominações, e ofenderam tanto a Deus que já Deus começou também a mandar profetas, e lhes mandava profetas para que eles se cuidassem, se corrigissem, se afastassem do mal, se afastassem desse pecado que eles estavam fazendo e que eles se convertissem a Deus. E eles, os que têm lido, porque não sei se vocês têm lido os Reis também, vocês têm lido Reis, Crônicas, tomara que tenham lido. Vocês sabem o que faziam com os profetas? Ou colocavam eles na prisão. Então os profetas tinham que fugir e se esconderem da mão dessas pessoas, de todas as pessoas, desses principais governantes. E dessa forma, Deus ficava mais bravo ainda, porque além de que eles estavam fazendo tanto pecado e tanta idolatria, além disso, eles perseguiam e matavam os profetas de Deus, os servos de Deus. Deus ficou tão bravo e foi por isso que Deus castigou o povo. Eu não sei se vocês lembram o que foi que aconteceu com Jerusalém no final, que Deus mandou o exército da Babilônia. E há um homem que tem um nome meio estranho de pronunciar, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele mandou com todos os seus exércitos e eles chegaram em Jerusalém, rodearam a cidade, destruíram, queimaram a cidade, queimaram o templo, destruíram ele, levaram todas as riquezas, tudo que era ouro e pedras preciosas, metais, tudo que era precioso eles levaram para a Babilônia, e o restante, o que era madeira, tudo foi queimado. Lá foi queimada a arca do Senhor também, porque a arca era de madeira. Então, tudo isso foi destruído e desse jeito foi profanado o templo do Senhor que Salomão tinha construído com tanto esplendor. Essa história nós achamos aqui em 2 de Crônicas, porque eu vou ler um pouquinho aqui em 2 de Crônicas antes de ler Lamentações. Aqui em 2 de Crônicas, no último capítulo, está como a relembrança, como essa revisão do que tinha acontecido. O final do reinado de Israel. Vamos dizer que aí já acabaram os reis. Já depois dessa história, depois de que esse rei veio e destruiu Jerusalém, nunca mais voltaram a ter rei em Israel. Nunca mais. Nunca mais se levantou nenhum rei em Israel. Nem também houve mais profetas que Deus levantasse para profetizar, para levantar de novo. Já os pouquinhos profetas que foram 3 últimos que restaram, eles se limitaram foi a profetizar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse último rei foi Zedequias, aqui em 2 de Crônicas, capítulo 36, sem perder em Lamentações. Está aqui, diz, eu vou ler assim rapidamente, diz que Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e por 11 anos reinou em Jerusalém. Mas quando ele reinou esses 11 anos em Jerusalém, já a cidade estava nas mãos ou no poder do rei da Babilônia. Este rei Zedequias realmente era como um ornamento, porque ele não podia governar nem tomar decisões, porque ele era escravo do rei da Babilônia. E no 12 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Então diz que o profeta Jeremias falava tanto com esse rei Zedequias e ele não se humilhou, ele não quis aceitar, não quis acreditar nem aceitar a Deus. E diz que se rebelou até mesmo contra Nabucodonosor. E ele foi muito duro de coração, então também Deus permitiu que acontecessem todas essas humilhações que
o rei Nabucodonosor conseguiu fazer para ele, Sedequias. Então diz aqui no verso 14, diz: também todos os principais sacerdotes e o povo, lá em Jerusalém, aumentavam suas transgressões, segundo todas as abominações das nações, contaminando a casa do Senhor, que ele havia santificado, quer dizer, o templo que Salomão tinha construído. O 15. E o Senhor, Deus de seus pais, enviou constantemente sua palavra a eles por intermédio de seus mensageiros, porque ele tinha misericórdia de seu povo e do lugar de sua morada. Porém eles, esses principais sacerdotes ou governantes e reis, eles zombaram dos mensageiros de Deus, que eram os profetas, e desprezaram suas palavras, ou as suas profecias, burlando-se de seus profetas, até que a ira do Senhor, subiu contra o seu povo e não houve mais remédio. Porque enviou contra eles o rei dos caldeus, quer dizer, a Nabucodonosor, o qual matou seus jovens ao fio da espada na casa de seu santuário e não teve piedade nem do jovem, nem da donzela, do velho ou do decrépito, a todos entregou-os em suas mãos. Então Deus entregou nas mãos do rei Nabucodonosor todas essas pessoas para que tirassem a vida deles, para que eles morressem à espada. E os que estavam dentro da cidade de Jerusalém morreram de fome, porque a cidade estava rodeada, eles não tinham o que comer, então eles morreram de fome. Essas são as calamidades, isso é o triste e doloroso de um povo. E, por exemplo, hoje em dia, nós que agora estamos vivendo uma situação com aquilo do vírus, então os meios de comunicação começam a avisar e já tudo está errado, a economia, tudo em nível mundial vai tudo errado e não pode entrar, não pode sair, não vai, não compra, não faz nada. Então tudo isso produz perdas para os países, então começa a ter falta de comida e os principais elementos que precisamos para sobreviver. Então vira um caos. Então, como seria naquela época que a cidade estava rodeada, fechada e não deixavam nem entrar nem sair até que acabou a comida? E diz que Deus, como castigo para este povo de Israel por terem pecado, por terem falhado com Deus, diz que eles comiam seus filhos. Da fome, eles comiam seus filhos e eles comiam as fezes dos animais que passavam voando, as aves. Diz que eles comiam as fezes porque não tinham o que comer. Isso é muito triste e doloroso. Se nós que estamos aqui vivendo esta situação que é em nível mundial e, no entanto, nos sentimos já fechados num problema, numa dificuldade, que o poder humano não pode fazer nada, só a misericórdia de Deus. Por isso, nós temos que andar bem com Deus, viver bem com o Senhor para que o Senhor nos guarde e nos ajude. Então, nessa época foi difícil. E tudo isso que viveu o povo, porque Deus já tinha ficado bravo e o castigo foi cruel. Então diz que dentro da cidade muitos morreram de fome e comiam os seus filhos, e fora morriam pela espada do exército. Então morriam, e os que estavam dentro da cidade morriam e ninguém conseguia sepultar eles, porque quem ia ficar fazendo isso? Então levantou uma epidemia, umas pestes por causa da descomposição dos corpos mortos, e diz que eles morriam também de fome e das doenças das pestes. Então tudo isso é o que conta o castigo que Deus permitiu. Então, nós, irmãos, dizemos, mas isso aconteceu. Mas quando nós lemos essas histórias, nós dizemos, isso aconteceu naquela época com o povo de Israel na antiguidade. Mas olhem, irmãos, que nós hoje estamos vivendo a mesma coisa. Porque se Deus manda uma peste mundial, em que todo mundo fica infectado com essa peste, então olhem que essa situação nós vivemos e vemos como também há um Deus que fica bravo com a humanidade, porque a humanidade não lembra de Deus, a humanidade não busca Deus, não clamam a Deus, não respeitam Ele, não valorizam Ele, não reconhecem Ele, porque a humanidade não reconhece a existência de Deus, negam a Deus. Que Deus não existe. É isso. Então, olhem as coisas que acontecem. Olhem tudo que acontece. Confiando nós estamos que Deus vai nos guardar.
mas de qualquer jeito nós vamos sofrer também a consequência da escassez também. Talvez então tudo isso nós temos que orar e andar muito bem diante de Deus e não permitir que o Senhor fique bravo e envie tanto castigo, enviar castigos. Bem, então aqui vamos continuar falando desse castigo que Deus deu naquela época ao povo de Israel. E lhes diz aqui no verso 18, diz: E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei e de seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, o rei, e queimaram, diz no verso 19, e queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém e queimaram a fogo todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos preciosos. Deus permitiu tudo isso. Depois que Deus tinha feito uma promessa a Salomão, quando ele fez a inauguração do templo, Deus lhe fez uma promessa a Salomão e lhe disse que nesse templo Deus ia se manifestar e que Deus ia guardar esse templo e que a sua glória ia se manifestar e esse templo seria para sempre. Mas é claro, o Senhor estava dizendo esse templo será para sempre, mas Deus viu que era melhor o templo espiritual. Porque o físico, já o Senhor naquela época estava percebendo que eles iam falhar e que esse templo seria temporário, porque seria destruído, e foi destruído. Então, é isso o que aconteceu. E Deus, depois de ter colocado seus olhos em Jerusalém, porque diz que Deus escolheu Jerusalém, e lhe deu um apelido, que é Sião, lá naquela cidade, diz que chamava ela da cidade do grande rei, porque Davi construiu seu palácio lá. E Davi era esse protótipo do futuro, o protótipo do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o Senhor que essa era a Sião, essa Sião física daquela época, Jerusalém, e que Deus queria morar lá, mas então Deus também falava sobre o futuro, sobre a sua igreja. Mudou tudo isso material, todas essas coisas materiais, essa Jerusalém material física, essa cidade de Davi física, e esse templo de Salomão físico, Deus mudou pelo espiritual. Deus o mudou para o espiritual, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo do Senhor, a Sião espiritual, a Jerusalém espiritual, a igreja do Senhor, que nós esperamos que nós façamos parte realmente dessa Sião, que nós sejamos essa Jerusalém celestial. E assim, Deus também no meio da sua tristeza de ver que o homem falhou com ele, o povo falhou com ele depois de todas essas promessas que Deus tinha lhes feito, então ficaram no zero e tudo acabou. Então diz que alguns escaparam. Os que escaparam da espada diz que foram levados cativos para a Babilônia e foram escravos do rei, e foram escravos do filho do rei, até que veio o reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Que a terra pagou seus sábados e repousou durante 70 anos, para depois o Senhor permitir que aqueles que tinham escapado para a Babilônia voltassem novamente para construir novamente a cidade, preparar os muros e fazerem um templo novo, que já não ia ser a mesma coisa, com a mesma importância do templo de Salomão. Já era um templo muito pobre, muito simples, mas isso aconteceu 70 anos depois. Então diz que a terra repousou do pecado dos israelitas. Como seria isso? Então, quando isso aconteceu, como estava lá o profeta Jeremias, ele tinha ido uma e muitas vezes até os reis, os principais governantes, para profetizarem para eles e levarem para eles a palavra do Senhor, que eles se arrependessem, porque o Senhor ia trazer esse castigo para eles, e eles não quiseram ouvir. Pelo contrário, a história conta que levaram Jeremias para a prisão. Ele foi colocado na prisão e enfiaram ele numa cisterna que, graças a Deus, não tinha água, senão ele teria se afogado nessa cisterna. E lá ele demorou muito tempo, mas Deus sempre teve misericórdia de Jeremias e não permitiu que ele perecesse lá.
Então, já depois disso, quando Jeremias viu toda essa desolação e destruição, porque Jeremias também diz que ele ficou lá com as pessoas pobres do povo, lá na parte de fora de Jerusalém, ele ficou com o povo, e ele vendo Jerusalém destruída, incendiada, o templo também destruído, já não tinha nada. Jeremias começou a se lamentar, começou a prantear, porque naquela época, quando uma pessoa morria, eles pranteavam ela. Então, os prantos da pessoa que morresse, fosse homem ou mulher, então havia uns prantos que era como dizer uns poemas, uma poesia que diziam para a pessoa que morria. Eles destacavam as suas qualidades, tudo que tinha sido na sua vida, tudo que fez, eles estavam destacando o morto. Então, isso chamava os prantos ou os lamentos. E naquela época também contratavam mulheres para que chorassem o morto, que eram as pranteadoras que chamavam para que chorassem o morto. Então, começavam a destacar as características e a importância dessa pessoa que morria, homem ou mulher. Isso chamavam os lamentos ou os prantos. Então, Jeremias, aqui nas suas lamentações, ele começa a se lamentar ou a prantear alguém que tinha morto. Quem tinha morto? Jerusalém. A Jerusalém que Deus tinha tido em preferência. Essa Jerusalém que se dizia que era a casa de Deus. Essa Jerusalém que se dizia que era a Sião. E que lá naquela Jerusalém estava o palácio do rei. E que, às vezes, nos Salmos, se destacavam esses cânticos de Sião, de Jerusalém, dos palácios do rei Davi. Então, eram esses cantos que tiravam deles. Mas, realmente, estes que compunham essas músicas, esses cânticos, eles compunham para Jerusalém, para Sião, para o palácio do rei Davi, mas eles não percebiam que realmente era o Espírito de Deus que estava inspirando eles para que estivessem profetizando ou pranteando o futuro, porque era olhar para o futuro, quem era a verdadeira Sião ou quem era a verdadeira Jerusalém. Que essa Jerusalém física sumisse e morresse. E Jeremias dizia, mas é que dela que era que Deus me falava e Deus me mandava falar para o povo que Jerusalém era o seu trono, que Jerusalém era onde ele colocava os seus pés, Deus colocava os seus pés, que esse templo de Salomão era onde Deus ia se manifestar, que a glória de Deus ia estar lá. Então, Jeremias, ele se angustiava e dizia, mas como? Depois que eu profetizei isso de Jerusalém, olhem como está arruinada. Então, ele, muito triste, chorando e se lamentando essa mulher, porque Deus tratava o povo de Israel como uma mulher, tratou eles primeiro como a virgem de Israel e depois como uma adúltera. Dizia que ela tinha sido uma adúltera, que tinha tido muitos amantes, e esses muitos amantes eram que o povo de Israel tinha sido idólatra dos deuses de todas as nações. Então, cada nação era uma amante do povo de Israel pela idolatria. Então, olhem a forma metafórica, simbólica, como Deus sempre esteve falando sobre o povo, sempre com metáforas, sempre com símbolos, e Deus hoje também a nós nos trata do mesmo jeito, com muitas metáforas e muitas ilustrações, muita simbologia. O Senhor nos trata também, porque, por exemplo, o Senhor hoje em dia nos diz que somos a sua igreja, somos a sua esposa. Então, olhem a metáfora. É essa a simbologia, a ilustração. Então, desse jeito, por isso, então, já Jeremias, na sua tristeza, ele começa a se lamentar. A lamentar-se dessa mulher de Deus, dessa esposa de Deus que foi adúltera e que Deus destruiu ela.
Então, agora sim, em Lamentações 1, nós vamos entender. E vocês, quando leiam Lamentações, porque eu vou colocar que vocês leiam todo Lamentações quando vocês tiverem tempo, e vocês vão ver que já vão entender do que fala Lamentações, de quem fala. Então, nos baseando no que eu acabei de explicar para vocês, diz aqui no verso 1. Como ficou sozinha a cidade populosa? Qual era a cidade populosa? E por que era populosa? Por que era populosa? Porque foi a cidade que Deus escolheu para ele habitar. E onde ele ia habitar? No templo que Salomão construiu no lugar santíssimo. Lembremos que no templo estava o lugar santíssimo e lá, uma vez a cada ano, o sacerdote falava com Deus. Então, essa cidade populosa queria dizer que era uma cidade importante, mais importante e de maior nível e posição que as outras cidades estrangeiras do mundo todo. A cidade principal era Jerusalém. Por isso diz cidade populosa. E diz como ficou sozinha. Ficou sozinha. Diz a grande entre as nações ficou como... Sim, porque quem era o marido dela? Quem era o esposo dela? Deus. Diz, ficou como viúva, a senhora entre as províncias tornou-se o quê? Tributária. Significava que virou sem teto, moradora de rua, escrava, serva. Porque aqui diz que o rei levou algumas pessoas para a Babilônia, um grupo. Esse grupo que foi levado para a Babilônia, que foram como umas 4.800 pessoas. Entre esse povo estava Daniel e seus amigos, iam profetas, iam sacerdotes, e a família e os filhos do rei. Vamos dizer, os príncipes. Daniel era um príncipe, ele pertencia à família real. Então, eles foram os únicos que Deus guardou e salvou da massacre ou da mortandade, dessa mortandade que houve. Deus guardou esse grupo e mandou eles para a Babilônia e levaram eles escravos e servos. Mas esse grupo era o remanescente, Esse remanescente foi levado para a Babilônia e lá eles estiveram 70 anos, se multiplicaram e depois dos 70 anos voltaram para Jerusalém. Esse remanescente serviu para que por meio dele viesse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que diz que a senhora entre as províncias tornou-se tributária. Por quê? Porque esse grupo que foi levado para a Babilônia, entre Daniel, nós sabemos a história que o rei fez deles servos. Daniel era um servo no palácio, só que como Deus deu para ele sabedoria e uma capacidade de interpretar os sonhos, então o rei colocou ele num lugar muito importante que ele ia ser como o segundo do rei. Mas o restante das pessoas eram escravos e servos em Babilônia. E eles eram o remanescente. Eles eram as pessoas que Deus guardou, preservou para que por meio deles viesse o Senhor Jesus Cristo. Por isso diz que a senhora entre as províncias tornou-se tributária. Então vocês veem que agora vamos entender, não é? Interessante agora a leitura. E então no verso 2, olhem o que diz o 2. Chora sem cessar de noite, e as lágrimas correm por suas faces. Não há quem a console dentre todos os que amavam. Todos os seus amigos a traíram, e se tornaram seus inimigos. Isso foi verdade. Então diz que todos os que amavam ela viraram inimigos dela, porque os amantes dela eram os reis de todas as nações. E eles, como tinham virado idólatras dos deuses dessas pessoas, então diz que chora sem cessar de noite essa mulher. Mas já essa mulher não existia fisicamente. Já essa mulher, quando Jeremias está cantando este pranto, ele já está olhando a parte espiritual.
A parte espiritual, como ficou essa cidade populosa, essa mulher que Deus tinha dito que era o seu povo e que era a sua mulher e que Deus era o seu marido. Bem, esses são os mistérios de Deus e a forma como Deus fala. Mas não se nos faça estranho, porque Deus também fala para nós que somos a esposa do Senhor Jesus Cristo. Bem, glória ao Senhor. Então diz, Judá porque Jerusalém era a capital de Judá. Judá está desterrada, sujeita à opressão e à dura servidão. O que significa que Judá está desterrada, sujeita à opressão e à dura servidão? Por que diz que Judá está desterrada? O que foi que aconteceu? Quem foram para a Babilônia? O remanescente. Isso, o remanescente. Então, Judá está desterrada. Então, diz Judá está desterrada, sim, Judá. Porque a promessa do Senhor Jesus Cristo veio da tribo de Judá, desse remanescente. Então, diz Judá, ela habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram entre suas estreitezas. Então, aqui já está profetizando, neste pranto, neste lamento, já o profeta está profetizando para o futuro. Está dizendo que essa Judá, ou esse remanescente que foi levado, diz que entre as nações habitou. Sim, porque também diz que a história que os israelitas foram dispersos por muitas nações e também esses que estiveram em Babilônia era uma nação estrangeira e lá estiveram habitando o remanescente. Diz que não teve descanso, não teve paz de Deus, nem descanso, porque eram escravos e servos. No verso 4 diz, os caminhos de Sião. Sião é a mesma Judá ou a mesma Jerusalém. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha às festas solenes. Então, esse é o lamento, está dizendo, agora quem vai vir nas festas solenes? As festas solenes eram para adorar a Deus, para honrar a Deus, para fazer sacrifícios a Deus, era a festa para Deus. Quem vai vir? Então dizia Jeremias no seu lamento, no seu pranto, quem virá? Estava lamentando uma cidade incendiada e somente saía a fumaça. Era o que saía dela. Quem vem às festas solenes? Ninguém. Não está mais. Não há pessoas. Todos morreram. Não há quem venha às festas solenes. Todas as suas portas estão desoladas, seus sacerdotes gemem, suas virgens estão aflitas e ela se encontra em amargura. Está falando dessa cidade como se fosse uma mulher. Então diz, as suas virgens estão aflitas e ela se encontra em amargura. Mas já é como se o profeta estivesse vendo uma mulher espiritual já, como um espírito, porque a parte física já não estava mais. Mas como essa Jerusalém era o protótipo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espiritual, por isso Deus mostrava para ele isso em visão. Eu acho que quando ele cantou estes lamentos ou estes prantos, ele estava vendo as visões que Deus estava lhe mostrando de como era essa Jerusalém, essa mulher, e o que era que ela estava padecendo e sofrendo. Essa mulher. Então diz, seus inimigos foram postos por cabeça, os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão de suas transgressões. Seus filhos foram para o cativeiro na frente de seu inimigo. Quais eram os filhos dessa mulher? Os habitantes. Todos os habitantes. Todos os que morreram eram os filhos de Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém eram os filhos. Então ele está fazendo o pranto como se realmente ela fosse uma mulher de carne e osso. Então, por isso ele diz que os seus inimigos prosperaram, foram postos por cabeça, porque tiraram dela o lugar, que os filhos dela foram para o cativeiro, sim, o remanescente que foi levado cativo para a Babilônia e os outros que morreram, pereceram. No verso 6, leiam.
Bem, então o que significa quando diz da filha de Sião desapareceu toda a formosura? Primeiro, quem é a filha de Sião? A mesma Jerusalém, com os seus habitantes, ela. E diz, desapareceu dela toda a sua formosura. Qual era a sua formosura? A fama? A fama, a posição, porque Jerusalém era a cidade o quê? Principal, mais importante do mundo. Vamos dizer assim, a cidade mais importante do mundo entre todas as nações. A principal e a importante, e a que tinha luxos, que tinha um templo luxuoso e que Deus se manifestava nela, era Jerusalém. Então é por isso que diz que era o quê? A formosura dela. A formosura que nós temos hoje em nossa vida espiritual, qual será? Os dons espirituais, as virtudes, as qualidades, os dons, o poder, o respaldo de Deus, tudo que Deus nos dá, é essa a nossa formosura. Que Deus nos respalda, que Deus nos dá os dons, que Deus nos usa para fazer milagres, para orar, para fazer tantas coisas. Isso que chama a formosura, que Deus nos faz formosos espiritualmente. É isso, é essa a nossa formosura. E aqui dela, a sua formosura era a sua importância e a posição que ela ocupava entre as outras nações do mundo, era a número 1. Mas, como foi destruída, então por isso diz que desapareceu da filha de Sião toda a sua formosura. Seus príncipes vieram a ser como servos, porque levaram eles prisioneiros à Babilônia, que não acham pasto e caminham sem forças diante do perseguidor. Jerusalém, quando o povo caiu nas mãos do inimigo e não houve quem ajudasse ela, lembrou-se dos dias de sua aflição e de sua vida errante. Então diz, e de todos os bens que tivera desde os tempos antigos. Os inimigos a viram e zombaram da sua ruína. Então, de certa forma, é uma forma metafórica que realmente diz que quando já estava sofrendo castigo e estavam todos sendo perseguidos pelo exército da Babilônia, então aí sim perceberam e começaram a pedir a Deus e a clamar a Deus, com certeza: me ajuda, Senhor, me guarda, Senhor, me desculpa, Senhor, mas já era muito tarde. Já era muito tarde e Deus já não ouviu eles. O verso 8 diz: grave pecado cometeu Jerusalém, por isso se tornou coisa impura. Todos os que a honravam desprezaram-na porque viram sua vergonha. E ela suspira e voltou atrás. Qual vergonha? Porque Jerusalém e tudo, sendo a capital de Judá, que era o que Deus tinha escolhido, todas as nações sabiam que era um povo importante, que esse povo tinha um Deus verdadeiro, um Deus de poder que se manifestava, que fazia milagres e sinais e prodígios, que o Deus dos israelitas era o Deus mais poderoso que todos os outros deuses das outras nações. Era essa a fama que se espalhava por todos os lugares. Então, ao se espalhar toda essa fama, então ela virou importante. Mas no momento em que ela ficou humilhada, incendiada, destruída, sem rei, sem príncipe, sem sacerdote, sem profetas, então aí ela virou a piada de todas as nações, de todas as pessoas, porque eles diziam: olha esse povo. Não diziam que Deus estava com eles, não diziam que Deus era super poderoso, era muito poderoso, e que ele ganhava as batalhas por eles, e eles triunfavam porque Deus ajudava eles, e era um povo escolhido, era um povo único. E olha como eles estão agora. Então, como assim? Deus abandonou eles? Olha como ele deixou eles. Eles zombavam desse jeito. E dessa forma hoje também, na parte espiritual, as pessoas também pode jogar na nossa cara esse tipo de coisas. Se nós damos mau exemplo e testemunho, depois que os nossos vizinhos, parentes, amizades, família conhecem que somos a igreja e nós dizemos para eles que Deus se manifesta na igreja, que Deus faz milagres e sinais, que Deus nos fala, e Deus fala e se manifesta aqui, e contamos tudo isso para as pessoas. E dizemos: não, é que Deus me guarda, me protege, me abençoa. E acontece que eu fale com Deus, eu peco,
peco, então Deus me deixa desamparado e sozinho, então me vem todas as coisas ruins que podem acontecer para uma pessoa, e quando venham essas coisas, as pessoas vão zombar, não é? As pessoas vão zombar e vão dizer, mas você não disse que tinha na sua igreja esse Deus que fala, esse Deus que se manifesta? Então esse seu Deus não tem poder, que não ajudou você? Olha como deixou você, olha você vivendo na miséria, olha você vivendo na doença, na miséria, na pobreza. O que é isso? Você falava tanto que na sua igreja você tem um Deus que se manifesta? É assim que zombam. É isso que o mundo ou as pessoas podem fazer contra nós. Mas por quê? Porque nós estamos dando mau exemplo e mau testemunho, andando mal diante de Deus. Então Deus nos deixa, Ele nos desampara. Então vem tudo que é ruim para nós. Então nós viraríamos a piada dos outros. Nós seríamos a piada das outras pessoas. Vocês não acham? E isso aconteceu com eles. Então é por isso que diz que todos zombaram dela. As nações zombavam dela ao ver essa nação, ao ver esse povo desprotegido sem Deus. Porque Deus abandonou eles, porque Deus deixou eles, Deus rejeitou o povo de Israel. E isso foi o último que aconteceu com o povo de Israel. E já depois disso, Deus nunca mais voltou a lhes dar reis. Em Israel não houve mais reis. Então vamos no verso 9 e diz: Sua imundícia está em suas saias e não se lembrou de seu fim. Por isso, caiu de modo surpreendente e não há ninguém que a console. Vê, ó Senhor, minha aflição, porque o inimigo se engrandeceu. O inimigo estendeu sua mão a todas as suas coisas preciosas, pois ela viu entrar em seu santuário as nações, as quais mandaste que não entrassem em tua congregação. Olhem o que está dizendo. Está dizendo o Senhor. Jeremias está dizendo aqui que essa mulher, esta Jerusalém, diz que ela viu entrar em seu santuário quando entraram na cidade, quando entraram no templo de Salomão a profanar ele, a destruir e a roubar tudo que era precioso, tudo que tinha valor, e a destruir, e diz, pois ela viu entrar em seu santuário as nações, as quais mandaste que não entrassem em tua congregação, porque eles estariam profanando o templo. Que nenhum que não fosse circuncidado tinha direito de entrar no templo do Senhor. Deus tinha dito. Então aqui diz que essa mulher viu quando veio esse rei com o seu exército a destruir e a profanar o templo de Deus. Mas também aqui, profanar e destruir para profanar o que Deus disse que não poderiam fazer, para que não fossem profanar o seu templo, quando o Senhor dizia nenhum incircunciso, porque o incircunciso eram as pessoas pecadoras, pessoas ruins, e o circunciso se supunha que era o filho de Deus, os israelitas, os que eram nativos, os que pertenciam ao povo de Israel, então eram intocáveis. Mas pelo seu pecado, então vieram os incircuncisos para destruir e humilhar e acabar. E hoje em dia na parte da circuncisão, hoje em dia também está a circuncisão e a incircuncisão. Então, quando nós chegamos e acreditamos no Senhor e temos aqui as experiências espirituais com Deus, nós nos circuncidamos espiritualmente. O que é se circuncidar? Que eu me arrependo, eu reconheço que Deus existe e que eu continuo buscando de Deus, eu começo a buscar o espiritual. Então o Senhor me circuncida, Ele me ajuda e eu começo a mudar, a me afastar do pecado, a me afastar do que é ruim. Então já começa a minha vida a ser uma vida santa. Eu começo a viver uma vida santa. Então era isso o da circuncisão espiritual. Naquela época era físico. Era física a circuncisão. Mas Deus não deixava que pessoas estrangeiras viessem ao seu templo, mas somente os que estavam circuncidados, os que pertenciam ao povo, à cidade de Jerusalém, os habitantes de lá. Então, essas coisas, nós vemos que tudo isso era a sombra, ou o protótipo, ou o símbolo do que hoje em dia nós estamos vivendo, vamos viver. Também,
que já no sentido espiritual nós somos um povo e que Deus nos chama, que somos a sua esposa, e por isso nós temos que ter o nosso coração circuncidado, quer dizer, afastado do pecado, vivendo uma vida santa e não deixar que um incircunciso venha ou que alguém venha com o pecado a fazer o que é ruim, a fazer todas essas coisas e a destruir a nossa vida espiritual, ou nós a seguir os maus exemplos das pessoas do mundo que fazem o que é ruim, como qualquer pessoa do mundo. Então, nada nós estaríamos fazendo, nem teríamos uma mudança de vida. Então, Deus também começaria a nos rejeitar e a nos castigar, assim como fez com o povo. Tudo o que Deus fez com o povo de Israel, Ele o fez fisicamente, materialmente, literalmente. Mas tudo isso hoje na igreja, Deus também age na forma espiritual conosco, para que nós também entendamos e compreendamos que temos que obedecer a Deus, honrar Ele e guardar e nos guardar para que Deus possa estar conosco sempre. E que Deus fale, olha a minha igreja, esta é a minha igreja, que nós possamos dizer para as pessoas, na minha igreja Deus se manifesta, na minha igreja Deus fala, eu assisto numa igreja onde Deus se manifesta, é isso, não é? É isso que Deus quer de nós, e nós aqui lendo isso, temos que aprender a diferenciar e conseguir apreciar. Eles não apreciaram isso, mas nós temos que apreciar o nome que Deus tem nos dado, a posição que nós temos também. Nós temos uma posição. Se nós vamos nos comparar com o mundo, quem será superior? Nós somos superiores porque temos um Deus vivo. Então, olhem que Deus também a nós está nos dando essa posição, essa categoria, essa classificação como Deus o fez na antiguidade com essa Jerusalém, com esse povo na parte material, física. Então, continuamos aqui nos lamentos de Jeremias. Já o nosso tempo esgotou, mas eu vou ler aqui rapidamente no verso 11, que diz: todo o seu povo geme em busca de pão, deram em troca de comida suas coisas preciosas para recuperar a vida. Vede, ó Senhor, e contemplai como estou desprezível. Então aqui ela falando, diz que ela está falando com Deus, essa mulher está falando com Deus, está Jeremias falando pela Jerusalém, por essa Jerusalém. Por isso lhe diz, vede, ó Senhor, e contemplai como estou desprezível, por que me humilhaste dessa forma? É como se no coração de Jeremias estivesse a igreja, como se no coração de Jeremias estivesse essa Jerusalém, se lamentando diante de Deus. Então lhe diz, Senhor, eu estou abatida. Tu fizeste uma promessa e olha como eu estou. Era Jeremias quem estava aí diante de Deus, mas ele falou como Jerusalém para dizer ao Senhor, eu estou abatida, olhe como me humilhaste. Então hoje nós, Senhor, tu dizes que somos a tua igreja. Senhor, olha. Senhor, eu estou abatida, ou estamos felizes contigo, Senhor, porque eres o esposo perfeito. Vocês veem? Bem, aí diz no 12, não vos comove isso quando passais pelo caminho? Olhai e vede se há uma dor como a dor que me aflige, porque o Senhor me afligiu no dia do furor de sua ira. Aqui está voltando a falar Jeremias como se Jerusalém estivesse nele e fosse a mesma Jerusalém que fala com Deus. Desde o alto enviou fogo e o fez penetrar em meus ossos, estendeu uma rede a meus pés, fez-me voltar para trás, deixou-me desolada e com dor todo dia. Aqui ele está falando novamente como se ele fosse essa mulher de carne e osso, porque diz que estendeu uma rede a meus pés e fez-me voltar para trás, me deixou desolada. O jugo de minhas rebeliões. Então ele volta a falar como se ele fosse essa mulher que falhou com Deus e diz, o jugo de minhas rebeliões foi atado por sua mão. As ataduras foram lançadas sobre meu pescoço, debilitou minhas forças, entregou-me o Senhor à mercê diante daqueles a quem não poderei resistir. Então sim, como ela iria resistir se enfrentando com um rei, um império poderoso como era o da Babilônia naquela época? 15. O Senhor desprezou a todos os meus valentes no meio de mim, se referindo ao exército, porque já o povo de Israel tinha o seu exército, mas todos eles foram derrotados. E diz essa mulher
O Senhor desprezou a todos os meus valentes no meio de mim, convocou contra mim uma assembleia para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Era a mesma Jerusalém. Por estas coisas choro, diz, por estas coisas choro. Meus olhos se desfazem em lágrimas. Ela está chorando para Deus, está falando na boca de Jeremias. Mas como ele estava lá praticamente tomado pelo Espírito de Deus, é essa mesma Jerusalém, é a essência de Jerusalém, dessa mulher, que Deus sempre teve para abençoá-la pela eternidade. Essa mulher que um dia vai se casar com o Senhor Jesus Cristo, vai se casar com ele, é essa mesma mulher, não é? Mas que Deus teve ela fisicamente em Jerusalém. Mas aqui já está falando Jeremias, falando como se ele fosse essa Jerusalém, essa mulher. No verso 16 diz, por estas coisas choro, meus olhos se desfazem em lágrimas, porque se afastou de mim o Consolador que reaviva minha alma. Meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Todos os seus filhos, sim, todas as pessoas, os profetas, os servos, todas essas pessoas foram destruídas. Diz, Sião estendeu suas mãos, mas não há quem a console. O Senhor ordenou contra Jacó que seus inimigos a cercassem. Jerusalém é para eles coisa impura. Ao destruir ela, é claro, acabava sendo uma coisa impura que eles estavam fazendo contra essa cidade. O Senhor é justo, 18, pois me rebelei contra a sua palavra. Então vocês veem que a mulher está falando, não é? Pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi agora todos os povos e vede a minha dor. Minhas donzelas e meus jovens foram levados para o cativeiro. Estava se referindo a Daniel e aos seus amigos, todas essas pessoas, os 4.800 que foram levados para a Babilônia. Diz, minhas donzelas e meus jovens foram levados para o cativeiro. Gritei a meus amigos, quer dizer, aos reis das nações vizinhas, venham e me ajudem, venham, porque está me atacando o rei da Babilônia. Veio com o seu exército, por favor, venham o rei da Síria, o da Assíria, o do Egito, por favor, venham e me ajudem. E diz que ninguém foi na sua ajuda, mas deixaram ela sozinha, deixaram esse povo de Israel, essa Jerusalém, vocês veem, deixaram ela sozinha. E diz, gritei a meus amigos, mas eles me enganaram. Meus sacerdotes e meus anciãos pereceram na cidade. Todos morreram, de sacerdotes e anciãos, quando buscavam para si comida para se reavivar. Olha, ó Senhor, estou atribulada, minhas entranhas fervem, meu coração se retorce dentro de mim, porque me rebelei sobremaneira. Por fora a espada toma meus filhos. Então diz, por fora da cidade de Jerusalém estava a espada do exército, por dentro a morte. Com a peste, e como não tinham o que comer, então morreram de fome. E com as pestes que houve pelos campos descompostos, então morreram todos. O 21. Ouviram como gemia, mas não há consolador para mim. Todos os meus inimigos ouviram falar de minha desgraça e se alegram do que tu fizeste. Faz chegar o dia que anunciaste e serão como eu. Venha diante de ti toda a sua maldade e faz com eles como fizeste comigo por causa de todas as minhas maldades. Está pedindo vingança. Está dizendo, Senhor, você também tem que se vingar deles, assim como eles fizeram comigo, conosco aqui. Então, por favor, também vem e castiga eles, castiga esse rei, esses impérios e destrói eles também, assim como fizeram comigo, porque são muitos os meus gemidos e meu coração desfalece. E assim, irmãos, o capítulo 2, o capítulo 3, 4 e até o 5 fala sobre esses lamentos dessa mulher. E é esse o lamento, o cântico que fez Jeremias, da tristeza de ver a cidade populosa desolada. Então, para que vocês vejam a forma como interpretamos a Bíblia, e aqui vemos o formoso que é este livro de Lamentações, o bonito que é para ler, porque já temos as ferramentas para conseguir entender e compreender, não é? Então, para que vocês continuem lendo, outro dia que eu venha, então, vamos ler o capítulo 2,
para continuar com esta história e com estes lamentos, porque é tão interessante. Por exemplo, aqui no 2:1 diz: como escureceu o Senhor em seu furor a filha de Sião. Não é? A filha de Sião era a mesma Jerusalém. Derribou do céu à terra o esplendor de Israel. E não se lembrou do estrado de seus pés no dia de seu furor. Porque é que o Senhor tinha dito para Salomão: e então Jerusalém será o estrado onde eu coloque os meus pés. Tinha dito o Senhor a Salomão. E aqui então Jeremias está lembrando, se fazendo ser essa mulher, dizendo: olha, você não se lembrou, Senhor, de que você iria colocar os seus pés aqui? Por que você permitiu? Por que você nos destruiu? Porque se você disse que aqui ia colocar os seus pés. Aí então se lembrou das promessas do Senhor, das coisas bonitas, mas quando estavam pecando na idolatria, aí eles não lembraram das promessas do Senhor. Isso que nunca acontece conosco, porque Deus tem nos feito tantas promessas. Deus diz que a sua igreja será uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga, que Ele vai estar com a sua igreja, que Ele vai amar ela, que a igreja vai ser destacada será muito destacada, muito importante. Então nós, para conseguir esse tipo de coisas, que nós possamos viver essas promessas do Senhor, nós temos que viver uma vida santa, uma vida reta, e nos afastar do pecado e dizer para Deus que nos ajude a que não pequemos, que nos ajude a nos afastar do pecado para que agrademos Ele e sejamos essa cidade populosa, essa cidade, essa Sião espiritual, essa Jerusalém espiritual, essa igreja, esposa do Cordeiro. Que nós sejamos isso. Então, lutemos para conseguir essas bênçãos. O que vocês acharam da leitura de Lamentações? É interessante, não é? É muito interessante. E já não ficamos com preguiça de ler, porque as pessoas dizem: do que está falando? Do que é isso? Eu não entendo isso. É um labirinto, não é? É um quebra-cabeças. Não. É que se nós lemos do jeito certo, então a leitura vai ser formosa, e a forma como Deus fala, a forma como Deus se expressa dos seus, porque diz que a sua igreja será uma igreja sem mancha e sem ruga, e nós dizemos: ai, Senhor, mas nós com tantos defeitos, com tantas fraquezas, Senhor, como Tu vais dizer que vai ser uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga? Bem, mas Tu disseste, Senhor. Bem, glória e honra ao nosso Deus. Vamos estar orando pelas doenças, petições, necessidades, e vamos também a pedir ao Senhor que o Senhor corte este vírus que está atacando e que tire tudo isso e que nos guarde e nos proteja, Senhor. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade, que Ele nos ajude a agradar a Ele, que Ele não vai nos abandonar nem nos deixe sozinhos nunca, para que não tenhamos um dia que ter que cantar as lamentações de Jeremias e dizer também: Senhor, nos abandonaste, me deixaste sozinho, Senhor, não me olhas, não me ouves, Senhor. Que não tenhamos que dizer isso, mas que sempre o Senhor esteja atento às nossas orações, ao nosso clamor. Vamos estar orando. Deus, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias, Señor, te doy la honra y la gloria, mi Señor, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios poderoso, santo y justo, nuestro Dios misericordioso, que desde la antigüedad te has estado manifestando al hombre, que desde la antigüedad, Señor, te manifestaste a tu pueblo Israel, lo escogiste como un pueblo para ti, y tú querías que ese pueblo fuera santo, que viviera una vida santa y recta aquí en lo material, en la tierra. Pero, Señor, el hombre no logró esas promesas, esas bendiciones que tú querías. Y nosotros hoy, Señor, como un pueblo nuevo que tú estás formando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estás formando un pueblo nuevo, una Jerusalén nueva, una Sión nueva, mi Señor.
un pueblo de Israel nuevo estás formando a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y nosotros estamos aquí delante de tu presencia con este privilegio de que tú nos has llamado, nos has buscado, nos has encontrado, nos has hecho promesas lindas, hermosas, y aquí tú nos tienes, Señor, con las promesas del Espíritu Santo, esperando y deseando con mucho anhelo en nuestro corazón de recibir todo lo prometido, y también con el anhelo en nuestro corazón para hacer tu voluntad, para agradarte, para hacer lo que tú quieres, Señor, tu voluntad. Eso queremos, mi Señor, que tú nos enseñes cada día. Enséñanos tus sendas, tu camino. Ayúdanos a seguir por tu camino, por las sendas derechas, por el camino de la perfección. Gracias, mi Señor, gracias, mi Padre bendito, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, mi Señor, que has tenido con esta humanidad. Padre Santo, y en este momento te pido, Señor, tu amor, tu misericordia, que te manifiestes. Extiende tu mano poderosa, Señor. No permita, Señor, que este virus que están dando en el mundo, que ha dado muerte a muchas personas, siga contaminando, Señor. Corta esto, mi Señor, corta este mal, corta este virus, corta estas enfermedades. Guárdanos, Señor, guarda a tus hijos, guarda a todos tus hijos de todas estas plagas. Liberta y límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, protégenos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor mío y Dios mío. Ayúdanos a vivir en santidad para que tú, Señor, también tu mirada esté con nosotros y tú nunca nos abandones, tú nunca nos dejes, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y también te pido, mi Señor, por los hermanos en esta noche, las hermanas, por las enfermedades, si alguno tiene alguna enfermedad incurable, si hay enfermedades, si hay dolores, cualquier virus, cualquier espíritu inmundo que venga a atormentar a los hermanos y a las hermanas, Señor, que tú libertes, que tú cortes todo dolor, todo achaque, toda enfermedad, toda debilidad, Señor, que tú seas dando sanidad, dando libertad, dando limpieza y dando sabiduría e inteligencia a cada uno también, para que cada uno sepa presentarse delante de ti y poder recibir tus bendiciones, recibir la sanidad, la liberación y la bendición de tu parte, Padre Santo. Da sabiduría e inteligencia a todos para que podamos hacer tu voluntad y vivir en santidad y vivir la vida recta, entender tus caminos, tu doctrina verdadera y seguir por este camino. Gracias, mi Señor. Extiende tu mano, liberta, Señor, limpia, rompe cadenas, ataduras, quita brujerías, hechicerías, quita, echa afuera todo poder del diablo, todo espíritu inmundo que venga a atormentar. Da libertad, Señor. Gracias a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Celestial. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Alabado, glorificado eres, mi Señor. Desciende con el poder de tu Espíritu Santo. Envía los dones espirituales, mi Señor. Envía el poder del Espíritu Santo y envía los dones espirituales. Bautiza y liberta y límpianos, Señor, y ayúdanos, mi Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón.
corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a mi Señor. Gracias a mi Padre, gracias le damos a nuestro Dios por su misericordia y su bondad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.